Dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de qual horário que você está assistindo esta aula. Eu sou o professor Fábio e na aula de hoje nós vamos falar sobre arcadismo. E eu dividi este módulo sobre arcadismo em duas partes. A primeira parte é o arcadismo no geral e as características, e depois eu vou colocar Portugal e Brasil juntos. Por que eu vou fazer isso? Porque não dá para você falar de arcadismo no Brasil sem falar do arcadismo português, porque os contextos estão muito próximos. Então é pelo seguinte: se eu dividir os vídeos, vão ficar vídeos muito curtos e eu não acho que vale tanto a pena. Normalmente, quando a gente começa a ter, por exemplo, romantismo em Portugal, romantismo no Brasil, realismo, esses momentos tem muita coisa para falar. O arcadismo ele não tem tanto, e tem uma razão para isso. O momento Arcade, por mais importante que ele seja, ele tem dimensões muito limitadas em termos de produção literária. Pois são de dois autores, que a gente vai comentar no vídeo 2, não tem muito que a gente falar sobre eles, nem naquela fofoquinha literária que às vezes eu faço nessas aulas. Então, vamos começar hoje falando do contexto do arcadismo, então como o arcadismo funciona. Então, assim, quando a gente fala do arcadismo, a gente está falando de um período considerado como o iluminismo. E aí, deixa eu até, depois eu volto aqui para o slide, comentar um pouquinho sobre o iluminismo. Se você não sabe sobre o século das luzes, eu recomendo que você dê uma pesquisada, converse com seu professor de história ou professora, dar aula de história para vocês, porque não dá para a gente falar de iluminismo e de arcadismo sem você conhecer um ou outro. Porque a arte do iluminismo é a arte arcade. E por que é a arte arcade? Vamos voltar aqui. Quando a gente está falando de iluminismo, a gente fala de um período, bem resumido, na qual a produção da ciência aumentou muito. Você tem lá os déspotas esclarecidos, começam a perceber que a racionalidade faz mais sentido. Então você tem um pensamento aristocrático, começa a vislumbrar um mundo, vamos dizer assim, mais igual. Isso acontece porque a gente tem a produção científica e filosófica muito intensas. E aí a gente tem nesse processo também a mecanização do trabalho. Ela, claro que ela vai estourar depois. No final desse período, no começo dos 19, a produção industrial aumenta muito. Mas aqui é o começo de rever um pouco os métodos de produção. Então tudo agora é ditado pela ciência. E a gente tem a questão dos enciclopedistas. Eu quase falei errado isso. Temos a questão dos enciclopedistas, que eles vão, nesse caminho, começar a trazer é, a questão de que o conhecimento tinha que ser transmitido para todo mundo. E aí eles pensam no seguinte: ah, beleza, você nasce como ser humano, você é livre. Livre para pensar, livre para agir, livre para se organizar politicamente. Se vocês quiserem assim, um comparativo bem interessante, é nesse período que começam as bases do liberalismo econômico, e depois vai dar origem ao capitalismo. O capitalismo em si é a consolidação desses ideais dentro de uma sociedade pós-monárquica. Isso a gente vai ver no módulo sobre o romantismo. Mas dentro do iluminismo, então, a gente tem essa questão da clareza, essa questão do ser humano que pode promover uma mudança radical no mundo. E a gente também tem que pontuar uma coisa que é super legal aqui, que esse ser humano ele dá origem ao que nós chamamos de homem do iluminismo. O homem cartesiano é aquele homem que
é dotado de todo o conhecimento, ele é íntegro. É diferente do homem pós-moderno, do sujeito pós-moderno, que vai fragmentar isso. Porque o conhecimento vai libertá-lo das trevas. E eles consideram a questão dessa do conhecimento algo super importante. Como se não bastasse, como eu falei para vocês da questão dos enciclopedistas, o ensino devia ser universal e acessível. Tanto que o conceito de escola pública surge com os iluministas, porque até o século XVII, na verdade, entre os séculos XIV e XVII, a educação ela era basicamente da igreja. Então, se você quisesse aprender, você tinha que aprender dentro de uma igreja. E muita gente que acabou, isso mais em Portugal, que acabou tentando ensinar as pessoas, fazer o chamado ensino laico ou ensino leigo, foram expulsas nesse período. E no século XVII, quando esse enciclopedismo começa a ganhar força na Europa, inclusive as primeiras enciclopédias, que são os cúmulos de conhecimento da época num livro, ou para os mais novos, a Wikipedia impressa. Imagina que você tem a Wikipedia, só que naquela época ela era num livrão. Então o conhecimento daquela época ele era disseminado assim. Então as pessoas passavam a ter acesso ao que se produzia. E com isso, a questão do ensino se desvinculou da igreja. Isso também cria uma forma de governo que vai se consolidar com a independência americana, de você tirar da igreja a participação no Estado. Isso é um preceito do iluminismo. Dentro do iluminismo, o que deve prevalecer é a razão. Eles não repudiam completamente a religião. E de Pombal, talvez. A gente vai falando de Portugal, eu vou comentar melhor sobre ele. Mas, na prática, quando a gente está falando sobre a questão do ensino ser acessível, do ensino ser estrito às ordens religiosas, de repente você acaba com isso. E a maior ordem religiosa voltada para ensinar, inclusive, era a ordem jesuíta. Então, os jesuítas foram criados para serem professores, tanto que são eles que vão catequizar os índios, catequizar os povos selvagens. Selvagens. Então, é isso que vai acontecer com a questão do enciclopedismo. E aí também a gente tem as grandes revoluções que vão influenciar bastante no modo que a gente vê o mundo hoje. Por que vai influenciar? Nós vamos ter dois grandes momentos dentro da história ocidental que são muito importantes. Primeiro, a independência dos Estados Unidos. O processo de independência começa nessa época e ele termina um pouco antes de começarmos o período do romantismo. E por que a independência americana é super importante? Porque é a primeira colônia que se torna um país autônomo. Quer dizer, na verdade a gente tem outros países que se tornam autônomos antes disso, mas os Estados Unidos, eles se tornam autônomos e eles se livram da Europa. E eles passam a estabelecer um sistema chamado de república, que a gente viu recentemente na hora de gravação desse vídeo, que não está funcionando muito bem. Mas era um sistema que, dentro do que se podia fazer, pensando no sistema monárquico, te dava uma liberdade de você poder escolher outros representantes. A gente se foca muito na ideia de escolha do presidente, mas o sistema republicano americano, ele permite que você eleja, que você vote até obras públicas. Por exemplo, se você vai construir, se o governo quer construir um estádio, isso vai para plebiscito, vai para votação para ver se as pessoas concordam, e isso aumenta um pouco o imposto durante um tempo e tudo mais. O sistema deles é bem interessante nesse sentido. Para escolher chefe de Estado é que não é tão legal assim. E a contagem em papel também não. Pelo menos não se mostrou lá muito eficiente. E aí, os Estados Unidos, eles declaram a dependência, declaram esse sistema, e esse sistema de república vai começar a respingar na Europa.
Tanto é que muitos países passam a adotar a monarquia parlamentar para não ter que virar república. Como acontece na Inglaterra, que a gente tem lá um período em que o rei passa a ser só o chefe de Estado mesmo, a pessoa que vai representar o país, e toda a política interna e também externa é feita por um ministro eleito pelo povo. Então, o sistema monárquico, o absolutista, ele está caindo, justamente por causa dos Estados Unidos. E esse movimento tem o seu ponto mais alto na Revolução Francesa. Também é algo que eu aconselho que vocês vão lá e perguntem para quem dá aula de história para vocês ou façam uma pesquisa. Sobretudo porque são burgueses iluministas que têm um projeto de mudança de mundo e começam a trabalhar com a questão da revolução. Então, as duas grandes revoluções que vão acontecer no século XVIII são relacionadas à concepção da Revolução Francesa, e a partir daí também que o movimento romântico estoura na Europa, e o momento da independência que começa também a se basear nos próprios ideias do iluminismo. Então, o iluminismo ele traz um sentimento de que as coisas precisam mudar. E aí nós chegamos no arcadismo. Tá, beleza, professor. Você falou tudo isso, enrolou, entendeu o contexto histórico e as características do arcadismo. Onde que elas ficam, o que a gente faz, o que a gente tem que pensar. Aí, antes da gente começar a falar sobre isso, a gente tem que pensar que o arcadismo ele é um movimento que surge como uma volta aos clássicos. Mas nós já tivemos uma volta aos clássicos antes lá com o classicismo no século XVI. Então, o movimento Arcade ele também vai ser chamado de neoclássico. E por que ele vai ter esse nome? Porque ele é um movimento classicista, na verdade, um movimento neoclassicista. E a partir daí ele começa a trazer os elementos que são extremamente artificiais, inclusive. Pensa para a época, eles eram bastante artificiais porque era uma forma de combater o barroco. Os movimentos literários depois, que vai ter o romantismo, o realismo, eles não vão ser tanto movimentos de oposição. O romantismo ele é a ruptura completa com tudo isso aqui. O realismo é uma continuação do romantismo. Aí em romantismo vocês vão entender isso melhor. Então, quando a gente fala do período neoclássico, a gente está falando sobre a questão de como a razão ela predomina. E o classicismo ele vai além da literatura. Ele aborda música, ele aborda pintura. A música, por exemplo, muita gente já deve ter ouvido Bach, o compositor das Quatro Estações. Ele é um músico neoclássico. Não, desculpa, ele é barroco. O Vivaldi. A gente tem uma série de músicos que são neoclássicos. Porque tudo prima pela simplicidade. Então, quando a gente fala de simplicidade, a gente está falando sobre o neoclassicismo ou arcadismo. Os dois nomes estão corretos. Então, para isso, você vai ter muito apelo à mitologia grega ou até à mitologia romana. Os modelos do Renascimento vão ser revitalizados e a partir daqui a escrita passa a ter regras. Não que o Barroco não tivesse regras, o Barroco tem muitas regras, inclusive. Só que o Barroco ele tinha uma liberdade criativa muito grande, porque só tinha que falar de sentimento, falar da angústia, falar das sensações. Então, a ideia é, o Barroco é um movimento excessivo, precisa ser combatido. Então, para isso, nós vamos fazer um movimento que ele é mais acomedido, ele é mais simplificado. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que essa frase de a virtude do artista é a razão, isso quer dizer o seguinte: toda poesia arcade, toda poesia neoclássica tinha que ser racional. Só que não podia também esquecer que existia o lado emocional. Porque eles vão dizer que se algo é belo, ele é verdadeiro, ele existe. Isso é um conceito que vai surgir no Arte Poética do Aristóteles.
Ele diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é a verdade, tem beleza. Esse é o conceito do belo que eles vão assumir. Então, o belo é aquilo que é equiparável à verdade, aquilo que é próximo da verdade, ou é semelhante à verdade, ou é próximo da própria realidade. Então, os poemas eles tendem a ser mais racionais, muito menos emotivos e tentando atingir um equilíbrio. Claro que na maior parte das vezes eles não conseguem, eles vão chegar em poemas muito mais racionais. Aí você tem a valorização do natural. Então, tudo que é natural é belo, ele é verdadeiro. Porque para os Árcades, a questão da pureza reside na natureza, reside no belo. E isso é influência, sobretudo, do Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau, ele diz o seguinte, que tudo que é selvagem é bom. Ele é o conceito do bom selvagem. O homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Esse é o conceito do Rousseau. E aí o Rousseau, ele vai dizer o seguinte, então. A natureza, ela é pura, porque ela foi intocada pelo ser humano. Então a preferência das temáticas é quase sempre falando do campo, quase sempre falando do lugar ermo, do lugar onde a pessoa senta para apreciar as estrelas. Então, muitos dos poemas Árcades são poemas de contemplação. Então, isso que acaba acontecendo. Por isso que também, eu até nem falei do Fugger e Urban, antes de continuar. Fugger e Urban é o termo que eles usam para simplificar isso. Você, aluno que está assistindo a aula do professor Fábio, não precisa se preocupar em decorar termos do latim. Aliás, eu nem quero que vocês decorem. Tanto que eu não dei em tópicos, eu dei em parágrafos. Por quê? Quero que vocês saibam quais as características. Quando nós lemos os textos, a gente vai analisar essas características um pouquinho melhor. Então ele valoriza o natural, ele valoriza tudo isso. As coisas têm que ser simples, então é a áurea mediocridade, áurea mediocritas. Quer dizer que a linguagem ela tem que ser simples. A linguagem ela tem que ser tranquila. E aí, se vocês prestarem atenção, vocês viram o vídeo sobre o Barroco eu falo o seguinte: o Barroco é cheio de figura de linguagem, é cheio de figura de estilo, tem que ter metáfora, tem que ter isso, tem que ter aquilo e o escambau. O Arcade vai observar e falar: não, pera lá, tem alguma coisa estranha aí. Eu preciso dar uma ajeitada, deixar mais simples. E eu também vou trabalhar com temas muito mais banais, porque é isso que é valioso. Você tem que valorizar o momento presente. E nada melhor do que valorizar a áurea mediocridade. Ou seja, a mediocridade ela é dourada, ela vale, ela tem um valor muito grande. E você tem que ter uma linguagem que ela seja menos rebuscada e sem excesso. Mas não quer dizer que seja uma linguagem descuidada. Pelo contrário. É uma linguagem extremamente formal. Ela não é uma linguagem com excessos de figura de linguagem. A sonoridade dela também não é uma sonoridade muito excessiva, é tudo muito leve. E tem que se valorizar o tempo presente. E aí cabe uma outra filosofia grega de que diz o seguinte: a vida ela é muito breve. O Sêneca diz isso. A vida é muito breve. Então você precisa aproveitar cada dia como se fosse o último. Já dizia lá a canção do Renato Russo na Legião Urbana. Então, o que você tem que vivenciar é o momento, o que você tem que vivenciar é o instante presente. Então, por isso, você tem que valorizar o dia. Então, aí vem a expressão carpe diem. Carpe diem quer dizer aproveite o dia, aproveite o momento, aproveite o instante. Porque você vai morrer logo e se você não aproveitar, você vai lamentar muito isso. E também você tem que tirar aquilo que não é necessário. Aí é o inutila truncat. Então, na literatura, como que isso se reflete? Eles vão falar muito sobre o tempo presente, sobre o agora. E eles não vão colocar mais do que eles precisam para expressar a ideia. O Barroco, por exemplo, trabalhava muito com aquela cacofonia, aquele
excesso de sentidos, aquela coisa extremamente rebuscada. Não vai ter isso. Ou pelo menos não deveria ter. E outra temática é a temática do campo. E como eu falei para vocês, o campo ele é muito importante. Então a vida campestre ela vai aparecer muito nos poemas. Aqui eu não vou trazer nenhum poema para a gente analisar, porque nós vamos ver isso numa outra aula. Então o campo ele é importante porque ele é sagrado, ele é puro. Aí voltamos lá no Jean-Jacques Rousseau, no Bom Selvagem. E aí nós temos o chamado locus amenus, ou lugar tranquilo, porque ele é diferente do locus horrendus, que é a cidade. Então, para o Arcade, a cidade é um lugar contaminado, porque a sociedade se contamina pelo egoísmo, pela incerteza, pela corrupção. Então, sair da cidade representa você abraçar uma vida mais simples. E o bucolismo é justamente isso, abraçar uma vida mais simples. E aí nós temos a volta das formas clássicas. Porque as formas do classicismo, elas representam a estabilidade. É algo que tem que ser alcançado pela busca da beleza. A busca da beleza é sempre aquilo que segue regras, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é. Então, quando eles vão escrever, os poemas eles vão, sobretudo, serem escritos ou como sonetos, ou todo soneto petrarquino, que é aquele esquema que vocês viram no Renascimento. Dois tercetos e dois quartetos, no caso, mais pelos quartetos e depois pelos tercetos. Tem que ter 14 versos, então isso é bastante pontual, eles. Ou você vai ter modelos tirados do classicismo, como a Écloga, a Ode, o vocês vão ter também a elegia, tudo vai aparecer. No Brasil, a gente tem muito menos adoção disso, porque o nosso classicismo ele é um pouco mais raso em termos de produção. Ou pelo menos o que sobrou para a gente é um pouco mais raso. E o classicismo também, o neoclassicismo, aliás, ele tinha que ter um estilo nacional. Então, a partir daqui, tem a criação das arcádias lusitanas. E por que, que o momento se chama arcadismo? Porque a Arcádia é um lugar tranquilo para onde os artistas vão para buscar inspiração. Seria um lugar próximo ao Olimpo. Então, a Arcádia era onde os autores iam para discutir sobre as obras. Então, você vai ter a fundação da Arcádia na Itália, que é onde esse movimento começa, de fato. Você vai ter na França, você vai ter em Portugal, você vai ter no Brasil, embora a nossa Arcádia não é muito bem organizada nesse sentido, com a intenção de você ter um estilo nacional, basicamente para isso. E essa literatura, né, ela tem que se preocupar com a moral, ou seja, ela tem que moralizar nos bons costumes. Ela tem uma função social, ou seja, ela tem que denunciar os problemas sociais. Ela também não pode ser exageradamente descritiva no que tange emoção. Não usar rimas, embora aqui no Brasil as pessoas não obedecem tanto isso. Por que não ter rimas? Ou usar rimas mais simples? Porque a poesia grega não rima. Essa coisa de você rimar é muito mais característico da poesia romana, da poesia latina. Na poesia grega, você não rima. O que acontece também na forma como que os gregos contam as sílabas é que você tem sílabas que são mais alongadas e sílabas que são mais curtas. E aí você cria um ritmo. E o grego não permite esse som de rima. Não é uma língua que funciona a rima. Só que as línguas latinas, a gente trabalha normalmente com sílabas tônicas, semitônicas e átonas, ou seja, sílabas que são fracas. Por que eu falei semitônica? Embora a gente já não use mais classificação. Para poesia é legal vocês saberem que como posso dizer, as palavras, os fonemas das palavras, eles são
um pouco mais fortes, ou são muito fortes, ou são fracos. Em geral, quando eu pego, por exemplo, uma palavra com trabalho, a sílaba mais forte é o ba. Trabalho. Só que você percebe que a primeira sílaba, ou a terceira, contando de trás para frente, ela é um pouco mais forte do que a última. Então a gente diz que isso é uma sílaba semitônica. É claro que essa classificação a gente já não usa mais, até porque é bobagem. Mas em poesia, quando você pensa em musicalidade, quando você pensa nessa questão, é a forma como os Árcades vão encontrar para conseguir uma poesia mais parecida com a grega. Do contrário dos classicistas. Os classicistas eles faziam questão de rimar. E isso tudo vai acontecer, ele tem que ser mais objetivo. Isso tudo vai acontecer por causa do Voltaire. O Voltaire tem como filosofia a crítica aos costumes. Tanto que ele vai ter muito problema. Ele vai ser perseguido, vai ter que fugir da França algumas vezes. E ele é um escritor e filósofo, então ele vai escrever histórias de cunho moral, ele vai escrever histórias de crítica social, que para ele tudo que fosse publicado tinha que prestar uma função social, então por isso que ele escrevia. Então, basicamente, é isso que vocês precisam saber sobre o classicismo. O classicismo não, desculpa, o neoclassicismo. Na outra aula, no outro vídeo, vocês verão como que funciona isso em Portugal e no Brasil com análise de texto. Só que fiquem tranquilos, a análise de texto de Arcade normalmente ela costuma ser mais fácil, tá certo? Então é isso, gente. Um grande abraço para todo mundo e nos vemos na próxima aula.